Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 20ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a revista semanal com notícias e informações a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos trazer para você sobre a celebração em que foram instituídos leitor e acólitos, os seminaristas da etapa da configuração. As celebrações da Semana Nacional da Família, aqui na Diocese de Caxias do Sul. A jornada vocacional da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, acontecida aqui na cidade de Caxias do Sul, além da mensagem da equipe da Conferência dos Religiosos do Brasil, da seccional aqui da Diocese. E é claro, o programa Razões da Fé vai continuar o seu percurso, nos ajudando a entender sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. No sábado, dia 10 de agosto, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, os seminaristas Sérgio Viegas Nunes, Eduardo Cantelli e Stefano Petroli foram instituídos por Dom José Gislon nos ministérios de leitor e acólitos. Estes ministérios compõem a caminhada dos seminaristas da teologia em direção ao sacerdócio. Confira! Numa celebração que levou muita gente ao Santuário de Caravaggio em Farroupilha, os seminaristas Sérgio Viegas Nunes, Eduardo Cantelli e Stefano Fagundes Petroli foram instituídos nos ministérios de leitor e acólitos no sábado 10 de agosto. A missa foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, que conduziu os ritos da instituição. Sérgio poderá auxiliar na missão de proclamar a palavra e Eduardo e Stefano no serviço ao altar e na distribuição da Eucaristia. Concelebraram a missa diversos padres, dentre eles o vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, o reitor do Santuário de Caravaggio, Padre Ricardo Fontana, o reitor do Seminário São João Batista da Diocese de Montenegro, que acolhe os seminaristas da Configuração, Teologia da Diocese de Caxias do Sul, Padre Neymar Schuster, além do referencial da Diocese para acompanhar os seminaristas e reitor do Seminário São José, Padre Eleandro Teles. Também participaram da missa párocos das paróquias de onde vêm os seminaristas e onde eles atuam aos finais de semana. A instituição aconteceu no dia em que a igreja celebrou a memória litúrgica de São Lourenço, diácono e mártir. Sérgio Viegas Nunes, que está no 2º ano da configuração, também chamada de teologia, recebeu o ministério do leitorado. O leitor é instituído para o ministério que lhe é próprio, o qual é fazer a leitura da palavra de Deus na Assembleia Litúrgica. E assim, tanto na missa como nos outros atos sagrados, é ele quem profere as leituras da Sagrada Escritura, exceto o Evangelho. O ministério de leitor é aquele ministério que nós recebemos no itinerário formativo, enquanto nos preparamos para o sacerdócio, exatamente para nos aproximarmos da palavra de Deus, comungarmos da palavra de Deus e para que com isso possamos nos configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. É lendo a palavra, meditando a palavra, se debruçando sobre a palavra que nós vamos progredindo nesse processo de configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. Stefano Fagundes Petroli está no 3º ano da teologia e foi instituído no Ministério de Acólito. O Ministério de Acólito é um serviço instituído pela Igreja e sua razão de ser é o serviço ao altar nas celebrações eucarísticas, assim como o auxílio na distribuição da Eucaristia. Fazer este passo, que é receber o Ministério de Acólito, é uma das etapas da formação sacerdotal, da formação para ser padre. E é muito significativa porque ela tem uma especial ligação com o mistério da Eucaristia, que é o fonte e o ápice da vida cristã e também da vida sacerdotal, da vida presbiteral. Por isso é um momento muito importante, um momento muito bonito, em que aquele que recebe este ministério se capacita para estar mais próximo de Cristo Eucarístico, Cristo que se faz presente no Santíssimo Sacramento do altar. E é também, é claro, um momento para recordar que o ministério sacerdotal, presbiteral,
está se aproximando. Falta pouco para chegar para ser padre. Já no 4º ano da configuração, Eduardo Cantelli está concluindo, neste ano de 2024, a Faculdade de Teologia. Ao receber o ministério de acólito no Santuário de Caravaggio, ele recorda Maria como modelo de serviço. Celebrarmos esta instituição no Ministério de Acólito na Casa de Nossa Senhora se reveste de um caráter bastante especial. O Ministério de Acólito é voltado ao serviço ao altar, ao serviço à Eucaristia, que são a presença do Cristo no nosso meio. E nós servirmos a Cristo presente em nosso meio servindo o povo, servindo as pessoas. E nada melhor do que trabalharmos essa dimensão do serviço na casa de Nossa Senhora, aquela que é a serva do Senhor. Ela que é exemplo de serviço, exemplo de humildade, exemplo de disposição. Intercede por todos os seus filhos, por todos aqueles também que se preparam ao ministério ordenado. Portanto, celebrarmos o ministério e instituirmos o serviço na casa de Nossa Senhora é, pela intercessão dela, pelo exemplo dela, aprendermos a, como ela, dizermos: eis aqui os servos, eis aqui as servas do Senhor. De 11 a 17 de agosto, em todo o Brasil aconteceu a Semana Nacional da Família, que neste ano, em comunhão com a campanha da Fraternidade, teve como tema Família e Amizade. E em diversas paróquias da nossa Diocese de Caxias do Sul aconteceram diversas ações, como foi o caso de Antônio Prado. No dia 12 de agosto, em meio à Semana Nacional da Família, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado, através da pastoral litúrgica e catequese, promoveu palestra na Igreja Matriz, momento que reuniu um grande número de fiéis. Com palavras profundas e tocantes, o escritor e consultor empresarial Ângelo Long, ao lado da cientista social e esposa Ana Paula Biondo Long, abordou o tema Família e Amizade. A palestra trouxe uma reflexão sobre a necessidade de cultivar o amor e o afeto dentro das famílias, elementos fundamentais na vida cristã. Ângelo destacou que o afeto humano e o amor espiritual podem coincidir, mas também podem se opor. Jesus, em um determinado momento, disse a Pedro: "Afasta-te de mim, Satanás." Isso nos ensina que, mesmo entre amigos, é preciso discernimento espiritual. Para as famílias presentes, o casal Long deixou um conselho valioso, destacando a importância das amizades que aproximam a Deus e o poder do perdão. Por isso, pediram para que os pais cuidem das amizades de seus filhos, para que eles tenham amigos que os aproximem de Deus, sendo o grande segredo para recomeçar o perdão. Encerrando a palestra com uma mensagem de esperança, Ângelo lembrou a todos que a Igreja é o corpo de Cristo, onde amizades e tesouros espirituais devem ser cultivados. A noite foi uma oportunidade única para as famílias refletirem sobre seu papel no mundo de hoje, renovando seu compromisso de viver e testemunhar o amor de Deus em suas casas e comunidade. Na paróquia do município de São Marcos, a celebração da Semana Nacional da Família teve momentos de oração. A pastoral familiar, o terço dos homens e o terço das mulheres realizaram na quinta-feira, dia 15 de agosto, o terço das famílias na Igreja Matriz, com a participação de muitas pessoas que participaram daquele momento de fé e oração que teve, ao seu final, a bênção às famílias. Já na paróquia São José, em Caxias do Sul, as Santas Missões Populares concluíram a Semana Nacional da Família. A iniciativa reuniu as famílias do Movimento de Casais Jovens, o MCJ, lideranças da paróquia e as zeladoras de capelinhas. Juntos, no sábado 17 de agosto, visitaram mais de 350 famílias da comunidade matriz, levando a bênção às casas e a mensagem do Evangelho. No sábado, dia 17 de agosto, a Paróquia Imaculada Conceição dos Freis Capuchinhos, aqui em Caxias do Sul, foi a sede da Jornada Vocacional da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. O encontro foi precedido de visitas às escolas, às comunidades, de toda uma programação pensada pela equipe vocacional. E a PASCOM da Paróquia Imaculada Conceição preparou um material para você. A Paróquia Imaculada Conceição, em Caxias do Sul, recebeu a 10ª edição da Jornada Vocacional dos Franciscanos Capuchinhos do Rio Grande do Sul.
Vós sois todos irmãos e irmãs foi o tema que guiou o trabalho neste ano. Entre os dias 12 e 16 de agosto, um grupo de freis do Serviço de Animação Vocacional da Ordem no Estado e voluntários da Pastoral Vocacional Paroquial realizaram visitas em escolas, serviços de acolhimento de idosos, aos grupos de catequese e às comunidades pertencentes à paróquia, que se distribuem pelos bairros das zonas sul e sudoeste de Caxias do Sul. Ainda estiveram envolvidas as comunidades da paróquia São Pedro e São Paulo, da Terceira Légua, também administrada pelos freis capuchinhos na cidade serrana. Um encontro celebrativo, reunindo caravanas de outros 13 municípios, fechou a jornada no sábado, dia 17 de agosto, seguida de uma missa de encerramento. A jornada vocacional acontece desde 2012 e a cada ano é escolhida uma paróquia liderada pelos capuchinhos para que esta jornada aconteça. Em 2025, a cidade de IP, na Diocese de Vacaria, recebe a 11ª edição. Paz e bem. No dia 17, último sábado, nós concluímos a 10ª Jornada Vocacional, que é um evento organizado pela província dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. É o momento em que nós nos reunimos como Fraternidade Capuchinha e também outras congregações para celebrar o tema da vocação, buscando traduzir também aos nossos jovens essa espiritualidade franciscana e recordar que Deus sempre está nos chamando à missão evangelizadora. Então queremos agradecer a todo mundo que colaborou, contribuiu para que esse evento pudesse ser realizado. Inúmeras caravanas se deslocaram para Caxias do Sul, na Paróquia Imaculada Conceição, para celebrar conosco esse momento tão bonito. Então, Deus seja louvado por todas as pessoas que se dedicaram, por todas as equipes que se direcionaram ali nessa paróquia para bem realizar essa jornada vocacional. E deixamos aqui já o convite para a 11ª Jornada Vocacional, que acontecerá na cidade de IP em 2025. A ti, nossa saudação franciscana de paz e bem e o nosso agradecimento por tudo que foi realizado na Paróquia Imaculada Conceição. Nos dias 17 e 18 de agosto, nós celebramos a vocação à vida religiosa e consagrada. E nós trazemos aqui para você a mensagem da equipe da CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, da Seccional Caxias do Sul. Confira. Como membro da CRB da Diocese de Caxias do Sul e em nome da irmã Ivoni, coordenadora da equipe, desejo a todos os religiosos e religiosas um feliz e abençoado dia da vida consagrada. Vida consagrada, um dom a serviço do reino de Deus. Que Jesus, caminho, verdade e vida, seja nossa luz e nossa força. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 20ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 20ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Dando continuidade à reflexão do programa Razões da Fé, que a gente traz toda semana aqui para você, nós estamos seguindo o percurso e compreendendo com o padre Leonardo Lucian Dalosto e com o doutorando em filosofia Gabriel Guilherme Frigo sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. Nós seguimos hoje falando sobre a Conferência de Puebla. Padre Leonardo, qual foi o contexto histórico e social da América Latina no momento, em que se viveu a Conferência de Puebla, lá em 1979? Como foi o caminho de Medellín para Puebla? Ok. Nós falávamos no último programa que o Concílio Vaticano II ele é traduzido para a América Latina por Medellín. E para os bispos fazerem isso, o primeiro passo que eles dão é exatamente fazer de Medellín uma tomada de consciência do contexto da Igreja na América Latina. Ou seja, como é que eu vou traduzir aquilo que o Concílio pede para a renovação eclesial? A partir exatamente de um contexto específico, nosso latino-americano. Então, os bispos em Medellín se dão por conta, por assim dizer, do contexto onde estão, e entendem esse contexto latino-americano a partir de algo que aparece muito nas conclusões de Medellín, que é a ideia de opressão. Ou seja, há um continente onde as pessoas, de fato, estão marcadas pela opressão, pela injustiça social, pela desigualdade, enfim. Nós aqui estamos, então, nesse percurso de Medellín a Puebla, no centro de um continente agora marcado quase que predominantemente por ditaduras militares. Pensemos, por exemplo, que Medellín é celebrado ali em setembro, se não me engano, de 68. Em dezembro, no Brasil, nós temos o AI-5. O AI-5 é aquele ato institucional 5 que enrijece mais ainda a nossa ditadura militar iniciada em 64. Toda a América Latina está marcada por esses regimes ditatoriais, onde a ideia de liberdade e liberdade de expressão é uma ideia condenada, e a própria palavra libertação como tal é um problema. Alguns teólogos comentaram na época, o próprio Leonardo Boff aqui no Brasil disse, olha, quando eu escrevi o Jesus Libertador, só porque no título havia a expressão libertação, eu tive que me esconder por dias. Então a ideia de liberdade era uma ideia condenada. O contexto social em que nós estamos é o contexto de ditaduras militares. Portanto, as ideias de liberdade que provém de Medellín até Puebla são ideias consideradas subversivas. Pensemos que todas as ditaduras aqui na América Latina elas têm como pano de fundo a perseguição a um bicho-papão, que é o comunismo, que ainda hoje a cada pouco volta essa ideia de um comunismo, ninguém sabe onde está nem o que é, mas volta como bicho-papão, a perseguição de um presunto comunismo. No site do Vatican News, dias atrás, eu estava olhando uma notícia da nossa Diocese de Caxias do Sul, aí vou olhar nos comentários, Deus livre o Brasil do comunismo, Isso. Volta e vira e mexe tem esse negócio de comunismo, que as pessoas nem sabem do que estão falando, mas estão falando, É um bicho-papão, na verdade é um espantalho que a cada pouco os grupos extremistas tiram do porão para assustar gente desavisada. Mas isso serviu como pretexto para a implantação de ditaduras militares que, no nosso caso, por exemplo, permaneceu no país por 21 anos. Então não é pouco tempo de ditadura e de perseguição. Este é o contexto que nós temos, Nesse período de Medellín até Puebla, nós temos a nível de igreja uma tomada de consciência, o crescimento das comunidades eclesiais de base, portanto, as SEBs, que começam a ser este rosto da igreja consciente do seu contexto, os movimentos de educação de base que são importantes também, aqui a gente pensa, por exemplo, Paulo Freire, que entende a educação não apenas como uma alfabetização, mas como uma tomada de consciência da pessoa, da sua realidade, E nós temos na teologia o crescimento,
a robustez, por assim dizer, né, a tomada o crescimento enquanto desenvolvimento teológico da teologia da libertação. Então, a ideia de uma teologia feita a partir do contexto social, né, e sempre indutiva, sempre feita, pensada a partir da realidade. Repito aquilo que nós dizíamos no último encontro, no último programa, que a teologia da libertação, ela une a ideia de salvação com a ideia de libertação histórica. Por quê? Porque toda a ação de Jesus, toda a ação histórica de Jesus, era uma ação salvífica. Jesus, quando curava, Jesus, quando perdoava, Jesus, quando realizava um milagre ou um sinal, esta ação que é histórica, ela também é comunicadora de salvação. A teologia de libertação, ela retoma esta ideia e, portanto, nenhuma ação da igreja ela é salvífica se ela também não tem uma incidência histórica. Isso, evidentemente, repercute na vida da igreja como tal, em meio a situações de pobreza, de miséria e de opressão. Então, eu diria, esse é o grande contexto, o grande leque de contexto que nós temos para a Conferência de Puebla. Pensamos, por exemplo, que Puebla vai ser convocada para o Paulo VI, né? 78 é o ano dos 3 papas, assim dito, né? Porque é o ano em que morre Paulo VI, é eleito e morre João Paulo I, e é eleito João Paulo II. Então, Puebla vai ser já aberta por João Paulo II, mas o contexto teológico que vai dar assim a gênese a Puebla será ainda um documento de Paulo VI, que é Evangelii Nunciandi, né? Um documento, uma exortação apostólica em que Paulo VI trabalha a ideia da evangelização hoje, né? Pensada, evidentemente, a partir do Concílio Vaticano II. Perfeito. Gabriel, quais foram os principais objetivos e temas e quais foram as principais conclusões e resoluções de Puebla? Perfeito. Dá para se dizer bem resumidamente assim que o principal tema de Puebla, aquilo que um pouco o padre Leonardo já dizia, Puebla está lidando com uma dupla de conceitos, que é o conceito de desenvolvimento e libertação. Desenvolvimento vai responder ao problema latino-americano do subdesenvolvimento. Quer dizer, nós temos um continente subdesenvolvido, por isso a proposta do desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, é um continente no qual, por causa das ditaduras, por causa do contexto sociopolítico, econômico, é um contexto de opressão. Por isso, a força da ideia de libertação que aparece muito fortemente em Puebla, aparecia em Medellín, mas em Puebla muito mais fortemente. E a ótica de leitura das conclusões, da conclusão de Puebla, desse documento, a gente pode dizer que ela é a opção preferencial pelos pobres, que aparece aqui de modo já característico, né, nessa formulação, pelos pobres e pelos jovens. Essa é a opção, esse é o ponto nevrálgico, digamos assim, de Puebla. E é a partir dali que nós temos que olhar o documento e ler essa realidade latino-americana. A partir dos pobres, com essa dupla de conceitos: desenvolvimento e libertação, subdesenvolvimento e opressão. E o documento em si está dividido em 5 partes. A primeira parte, dentro daquele método do ver, julgar e agir, já também usando esse método, continuando com esse método, como em Medellín, em Puebla. A primeira parte do documento é o ver, é a visão pastoral da realidade latino-americana. A segunda parte é o desígnio de Deus sobre a América Latina, que é o julgar. Quais são os desígnios de Deus para a América Latina? Julgar com os critérios da fé. A terceira, a quarta e a quinta parte entram no esquema do agir pastoralmente. Terceira parte, a evangelização da igreja na América Latina. A quarta parte, a igreja missionária, uma igreja missionária que serve à evangelização, quer dizer, uma igreja em saída também. Aquilo que o Papa retoma agora no seu magistério petrino é a igreja em saída, uma igreja missionária que está aqui em Puebla. E o quinto, então, as opções pastorais. Que opções pastorais, diante dessa realidade subdesenvolvida, diante dessa realidade de opressão, que opções pastorais
nós, enquanto igreja, vamos tomar para mudar essa realidade. Não é apenas a apresentação de uma realidade trágica, nós falávamos no último encontro, né? Não é apenas a apresentação de uma realidade trágica, mas é apresentar e dar esperanças a esse povo que escuta, quer ouvir, mas também está a falar, está a clamar. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo, ao vivo do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão, também ao vivo, da Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro!